Vamos lá. Vamos voltar para o Tetvá, vamos beit. Por mim. Onde? 2, 4, 5 linhas de baixo para cima. A pergunta. Eu passei a pergunta errada aqui ontem. A pergunta é a seguinte: Urmino. Arabala Shachot eu levei da Moquet Kikitoniot, a Pzuchot Letraclim. A gente viu que tinha 4 Leshachot lá no Beit HaMoquet. Eram essas 4 Leshachot aqui. A gente falou que o quê? Está em Bachod e está em Bachod. 2 do Código, 2 do Código. Verachei Pispacin, Mabdilim e Código de Lechon. Eles colocavam lá pedaços de madeira para eles saberem uma linha imaginária de Código de Lechon. O Mar e o Meshamshot, o que eles faziam? O Maravit Dromit e Haitariskat Lai Korban. Maravit Dromit, essa aqui 37, onde eles guardavam lá os animaizinhos para o Korban Tamid. E ali eles verificavam se tinha algum defeito, alguma coisa e tal. Dromit Mizrachit Lishkat Shayou Assim Valechem Vanim. Dromit Mizrachit, aquela do outro lado, no sul-leste, sudeste, eles faziam o quê? Eles faziam Lechem Vanim, os pães, os 12 pães que usavam todo dia, toda semana. Mizrachit Sfonit, no leste e norte. Bagazu Bet Chashmonei Avei Mizbech Shishiktsum Malachei Avdei Chavim. Lá eles botaram os Chashmoneim, colocaram as pedras do Mizbech que os gregos fizeram lá em cima, etc, etc. Sfonit Maravit, Bai Ordin Eleveit Atfilah. Sfonit Maravit, lá eles faziam o quê? Eles desciam para o Mikvah. Agora, a pergunta da Gemara é a seguinte: essa aqui é uma Mishnah em Midot. E a gente tinha visto antes uma Mishnah em Masechet Tamid, que ele falava que o Lishkat Adlaim era Tzfonit Maravit. Tzfonit Maravit, né? Oeste para o norte. E aqui a gente falou que é o quê? Mizrachi Dromit. A contradição é, ela é Tzfonit Maravit ou ela é Mizrachi Dromit? Ou seja, ela está desse lado ou desse lado? E uma Mishnah fala que está aqui, e outra Mishnah fala que está aqui. Uma está no rolo, outra está no Kodesh. Então, responde a Gemara. Amaravuna, man Tana Midot. Quem é o Tana de Masechet Midot? Não que a gente leu aqui. Que a gente leu aqui, essa que a gente leu aqui, que está no Kodesh, que está aqui. Quem é o Tana? Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Então, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ele fala assim, ele está nesse canto aqui no Kodesh. Aqui vai trazer uma prova que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ele é esse cara que está nesse canto do Kodesh. Ele é o que é o Tana de Masechet Midot. Ezrat Nashim הייתה אורך 135, הרוחב 135. Ezrat Nashim é essa parte aqui, um quadradão, 135 amot por 135 amot. וארבע לשכות היו בארבע מקצותיה. E tinham 4 leshachot, 4 quartos que tinham lá, 1, 2, 3, 4. Vamos ver cada um desses faziam. O Maiu Meshamshot, Dromit Mizrachit, o que estava no sul, leste, e aí está Lishkat Nezirim, Shesham Nezirim e Vashlim de Garaminem, Megachim de Saram, Vashlim de Akatadur. Lá era onde ficava o Nazir. O Nazir tinha que levar um korban no final da sua Nezirut. E aí no final da Nezirut eles iam lá e cozinhavam o korban deles, o korban de shlamim deles, e tiravam, cortavam o cabelo, botavam o cabelo na lenha junto para cozinhar o korban. Mizrachit Tzfonit é a escada etzim. Mizrachit Tzfonit é onde eles guardavam as lenhas. Shesham Koanim Balimumin, Omdim Umitliin Baetzim, que onde os Koanim que tinham algum tipo de mum, que não podiam trabalhar direto com os korbanot, etc. O que eles faziam? Então, uma das coisas que eles faziam é eles ficavam vendo se as lenhas eles estavam com algum tolato, com algum verme, e se tivesse não podia ir. Chegou leite cheio de tolato, passou legal mesmo. Tudo a lenha que tivesse com algum bichinho não pode mais ir para o Mizbech. Tzfonit Maravit é a escada Betzoraim,
Tzfonit Maravit, do norte-oeste, ele era o Lishkat das Metzorah. Metzorah, o que acontece? Metzorah, depois que ele ficou 7 dias limpo, depois que ele ficou 7 dias limpo, ele foi para o mikve. No 8º dia ele tinha que trazer lá 3 korbanot. Onde é que eles traziam esses korbanot? Ficavam nesse quarto aí, quarto de Metzorah. Maravit Dromit, no oeste, sul, Amar Abelez Ben Yaakov, Shachachti Me'aitar Beshamesh. Eu esqueci o que eles faziam lá. E quem falou isso era Abelez Ben Yaakov. Então, parece que toda essa Mishnah que a gente viu aqui para cima era Abelez Ben Yaakov. Tanto que a última ele falou, eu esqueci. A prova que toda essa Masechet Midot era Abelez Ben Yaakov. Abba Shaul Amor, Abba Shaul falou, Bahayu Notin Yain Vashem, veio Itanikret, Lishkat Bet Shmanaya. Lá eles guardavam o vinho e os azeites e chamavam de Lishkat Bet Shmanaya. Porque guardavam os azeites. Tá bom. Então da Gemara, Renami Mistabra, tá bom a gente falar na Abelez Ben Yaakov, que as Mishnayot, Masechet Midot, Stam, que não fala quem é, era Abelez Ben Yaakov, Ditnan, como fala Masechet Midot, a Mishnah, Kol HaKtalim שהיו שם היו גבוהים, חוץ מכותל מזרחי, שהכהן הצורף את הפרה עומד בהר המשחה, ומכוון ורואה כנגד פתחו של היכל בשעת הזעת אדם. Eu vou adiantar aqui essa sugar para a gente entender, depois a gente vê. O negócio é o seguinte, o Kohen que queimava a parada do mar, tá? Ele queimava, ele ficava lá no Har Zeitim. Har Zeitim, ele estava pro Mizrach, estava para cá, assim, Har Zeitim. Dá para ver até hoje, a gente consegue ver Har Zeitim, a gente vê aquele negócio que tem lá no lugar, a gente dá para imaginar, dá para ver de um para o outro. O que acontece? Então, quando estava queimando a parada do mar, ele via, na hora que estava queimando a parada do mar, ele via o Eichal. Ele olhava lá para o Eichal, que é onde fica o Kodesh Kodashim. Tá? O que acontece? Essa Mishnah aqui, em Masechet Midot, que a gente está lendo, ela fala que todos os Kotra eram altos. Isso aqui são os Kotra que tem. Fora o muro. Todos os muros eram altos que tinham no meio do Migdash. Fora o primeiro muro, que era o muro antes do Harabait. Que esse tinha que descer. Por quê? Isso aqui a gente vai provar que isso aqui tem que ser como a Abelez Ben Yaakov. Por quê? Porque para o Kohen que está lá no Har Zeitim conseguir olhar aqui o Eichal, esse código precisa ser um pouco mais baixo. Por quê? Porque para Abelez Ben Yaakov, ele fala que a gente vai ver todas as medidas. A gente vai começar aqui do zero, do Harabait. Vai ter aqui o Sorek, até onde podiam vir os estrelas com Tumá ou os Nochrim. Entre parênteses, a gente fala que no Hanukkah mesmo, a gente fala que eles quebraram as mechitzot que tinham, não sei o que mechitzot que eles quebraram. Era esse aqui, Sorek, que era até aqui o Goi podia ir. Aqui em diante não podia entrar no Nochrim. Isso eles tinham contra isso. Bom, esse parênteses, fecha. Aí tá aqui Sorek. Aí a gente vai ver que tem aqui o degrau, qual é a medida de cada degrau, e aí a gente vai subir aqui 6 amot. Tá? E aqui vai começar Ezrat Nashim. Isso aqui, ele bota aqui uma quebrada porque ela é maior, né? Isso aqui é isso aqui. Ezrat Nashim. A gente está aqui no 2. Esse 2 aqui é o Soreg. Subiu 6 amot, Ezrat Nashim. A gente está vendo aqui de lado. Aí a gente sobe de novo. Sobe mais nessas escadas aqui. E tem Shara Nikanot. Aí a gente está no 13 amot e meio. De acordo com a Abelez Ben Yaakov, tem um amá aqui, onde ficava esse 20 aqui, que é onde era o Duhan, onde os Levim cantavam. De acordo com a Abelez Ben Yaakov, tem mais um amá, mais um degrau. E aí, sai que aqui no final de tudo, depois tem os degraus para o Eichal, que é esse 47. E aí sai que no final de tudo você chega a 20,5. E se esse aqui tiver 20 aqui começar o muro, vai ser exatamente o que? Na visão do Kohen. Então aqui, a Mishnah e Masechet Midot,
Essa Mishnah que a gente está lendo agora. Como é que ele consegue ver se tem muro? Sem os outros Então, muros. a Mishnah em Masechet Midot, que fala que esse muro tem que todos os muros eram altos, fora esse, é de acordo com a opinião que esse, que aqui no meio tinha um degrau. E qual é essa opinião de que aqui no meio tinha um degrau? Rabbi Eliezer ben Yaakov. Então a Mishnah, de Masechet Midot, provando que essa que fala que essa aqui tem que ser baixa, é de acordo com a Rabbi Eliezer ben Yaakov. Por quê? Porque Ramim eles não concordam com esse degrauzinho aqui. Então vai acabar que tudo vai ficar o quê? No 19,5. E se essa porta aqui tinha 20, ele pode ser alto. Por quê? Porque ele vai ter aqui meio amar, que ele consegue olhar para o Echal. Mas através da porta. É. Tá pensando que era por cima do muro. Não. Para Para Rabbi Eliezer ben Yaakov, que fala que aqui tem 20,5 e a porta é de 20, então é por cima da porta. Isso aqui tem que ser baixo. Para Chachamim, que falam que aqui tem 19,5, você pode ver dentro da porta. Aqui não precisa ser baixo, pode ser alto também. Certo? A gente vai até o final do Amud com essa discussão. Vamos ler dentro só. Yala. Achinami Mistabra, de Rabbi Eliezer ben Yaakov. É bom a gente falar que Rabbi Eliezer ben Yaakov é Masechet Midot, porque tem uma Mishnah que fala Masechet Midot. Coloca o Mishnah Sham, Voim, Chutz, Mikot, Mizrahi. Todos os quatro que tinham lá era alto, fora o Kotra Mizrahi. Por quê? Porque tinha que ver. Shekohen Asuref da Pará, o Medber Mishcha. Que o Kohen, que está queimando a parada do mar, está lá no Har Zeitim. O Mechaven Veroe que negro de Rocha da Kamishah da Zadadama, quando ele está jogando o sangue do parado do mar lá no Har Zeitim, ele tem que olhar para o Echal. O Tnan, coloca para o Mishnah Sham, Voim, Esremah, Verochman, Estramot. E outra Mishnah, mas é que está escrito que todas as portas que tinham, eles tinham 20 amot. Se a porta tinha 20 amot, começar o Kotel, para ele que o Echal chega no 20,5, você não está vendo nada, então o Kotel tem que ser pequeno. O Tnan, ele fica mimeno Soreg, que tem o Soreg, aquele que divide. O Tnan, ele fica mimeno Echel Esramot, o Shlem Esremalot, aí o Shamarum Malach Hatziamah, o Shlicha Hatziamah, que ele fala que tinha 12 degraus entre o Soreg e Ezrat Nashim. E desses degraus tinha Hatziamah, meio metro. Então no final tinha o quê? 6 amot. Hatziamah é metade de meio metro. Hatziamah, vamos em amot. Então tinha 6 amot. Aí ele vai fazer a conta até a gente chegar no 20,5. Chamesh Esrei Amalot, Olot Bitochá, Erdot Bezrat Israel e Ezrat Nashim. Depois tinha mais uma entre Ezrat Nashim e Ezrat Israel, que tinha o quê? 15 degraus. 15 degraus. Rum Alá Hatziamah, cada um é Hatziamah. Shlicha Hatziamah e o comprimento dela também é Hatziamah. Acaba que você estava no 6, você tinha mais 15 degraus de meio amar, então você bota mais 7,5. 6 mais 7,5, você está em 13,5. O Tnan está lá em. A gente viu mais lá, bem na Olam Bezberra, Esrem Shtaimamah. O Shtaim Esrem Alot aí o Sham, Rum Alá Hatziamah, o Shlicha Hatziamah. Entre o Olam e o Mizbeach, a gente tinha o quê? Uma outra escada também de 20. Não, desculpa, tinha 22 amot de largura. Os temas Esrei Ma'alot, mais 12 degraus entre o Mizbeach e o Olam o Echal. E cada um tinha mais meio amar. Então é mais 6 amot para cima. Agora, então a gente estava em 13,5, seria 19,5, como fala Hamim. Mas o Tnan, Rabbi Eliezer ben Yaakov, como ele fala lá, Malá Haitá Sham Gavoamá, Veduchan, tinha no Duchan, onde os Levim ficavam cantando entre o Ezra e Israel, até onde o Israel podia ir. E daqui em diante era só os Kohanim, e os Levim ficavam cantando, tinha um amá. Então para ele, agora ele subiu um amá, estava em 19,5, foi para 20,5. O Vô Shalosh Malot de Lechetzi Amá. E aí acabou que estava no 20,5. No 20,5, se a porta só vai até 20, a porta vai até 20, o negócio começa no 20,5, não consegue ver. Então por isso que ele fala aquela Mishnah que tem que diminuir o cótelo. E a Marta Bishra Rabbi Eliezer ben Yaakov, depois vai lá que Rabbi Eliezer ben Yaakov tá bom, por isso que tem que diminuir o cótelo. Dei caça, porque está tampando o cótelo, você tem que falar que tem que ser menor. O primeiro cótelo lá, o primeiro lado antes do Soreg. Ela ia mais lá, bom, não precisa falar que era banana. Ika palga de amto de nitchazelele, pinças begavei, você tem ainda meio amar, você só vai até 19,5 e a porta tem 20, você tem ainda meio amar aqui que dá para ele enxergar o Echal quando está jogando sangue do parado mal lá no Har Zeitim. Era lá para minar a Rabbi Eliezer ben Yaakov, então é lá para minar a Rabbi Eliezer ben Yaakov. Então os Mishnahot, você caminhou da Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ravada Barava Marhamani. Rabbi Eliezer ben Yaakov fala como quem vai essa Mishnah.
que o Kotel da Rabai tinha que ser um pouco menor que os outros Kotel. Ele fala Rabiuda, isso aqui vai de acordo com Rabiuda, Detanya fala Braita. Rabiuda mesmo. Ravada Barava, ele não concorda, ele fala, vai tentar falar que isso aqui Mishnah é como Rabiuda. Detanya, como fala Braita, Rabiuda mesmo. Mizbech Memutza, Veomed Beemtza Zerah, os 32 Amot Ayulo. O Mizbech, ele ficava no meio da Zará, ele tinha 32 Amot de largura. Esse era Amot Keneged Pitcho Shel Echal, אחד יסתיים על הצפון ואחד יסתיים על הדרום. נמצא מזבח מכוון כנגד אחד בקוטליו. Esse aqui é de acordo com a Bíblia. Vamos lá. O Mizbech, ele estava no meio. Certo? O Mizbech estava aqui no meio. E... então ele atrapalhava. Se ele estava aqui no meio, como falava a Bíblia, o Mizbech atrapalhava o Cohen a olhar nesse meio amar. Então talvez aquela Mishnah que fala que esse Kotel tem que ser baixo, é por causa de Raviuda. É de acordo com Raviuda e não de acordo com a Raviuda. Porque Raviuda é que fala que o Mizbech está no meio, então nesse meio amar você não vai conseguir ver. Então o Kotel tem que ser baixo para você poder ver em cima. Vei Salkadata, Midot Rabiuda, e se você falar que então que as Mishnayot mas que Midot Rabiuda e Mizbech Baem Shezra Azara Mimashkachat Lei. A própria opinião dele de Mizbech, que é no meio do Azara, não é assim que fala em Masachet Midot, nas Mishnayot. Então se você quiser falar que as Mishnayot Masachet Midot Rabiuda, não vai encaixar esse problema que você está me trazendo aqui do Mizbech no meio, lá não está assim. Detnan, Veatnan, está escrito lá em Masachet Midot, Kol Azara Gatag Orech, meus monim Vasheva Arocha meus 35. Toda a Azara ele era 187 por 135. Midamizrach Lemarav era 187. Midamizrach Lemarav era 187. Mekom Drisat Raglei Israel Achad Esrema. Mekom Drisat Raglei Akonim Achad Esrema. Mizbech 32. Ben Olam LaMizbech 32 Eichal Me'ama Achad Esrema Vechorei Bet HaKaporet. Ele faz a seguinte conta aqui. Ele está falando 11 amot para cá para a gente andar, para o Israel poder andar, mais 11 amot aqui quando podia andar até o Mizbech, mais o Mizbech, mais do Mizbech para o lá, mais daqui para Itacapora até essa parte daqui para cá. E aí ele chegou ao total de 187. Agora vamos para a nossa conta de 135. E aí que vai pegar para a Bilda. Por quê? Na conta de 135 ele vai botar aqui o Mizbech. Não vai botar o Mizbech aqui no meio, como a Bilda tinha falado aqui. Aqui em frente à escada. Não. Ele vai começar a falar o Mizbech. E aí vai falar aqui sobre os Tabaot, que é onde aquelas argolas que enfiavam lá a cabecinha do animal para fazer escritar. Depois vai falar a mesa que colocavam e começavam a cortar. Depois vai falar sobre o Nanassim, que é o lugar onde se pendurava o animal para tirar o couro. Ele vai falar aqui que cada um tinha de medida. A gente começa a somar daqui para cá. Tá? Então o Mizbech está mais para cá, não está no meio. O Mizbech está mais para cá, não está no meio. Então o Mizbech não é como Rabi, tem que ser como Rabi. Vamos ler. Minadaram lá Safon meu 35. Do Darom para o Tzafon tinha 135. Kevesh Mizbech 62. O Kevesh Mizbech. A rampa e o Mizbech 62. Tinha 62. Mida Mizbech na Tabaot 8 amot. Entre o Mizbech e o começo das argolas 8 amot. Mekom a Tabaot é sem verbo. O lugar dos argolas 24. Daqui 24. A Tabaot, o Shulchanot, do Tabaot para o Tabaot, mais 4. Do Shulchanot da Nanassim, do Shulchanot para Nanassim, mais 4. Minanassim Lakot Lazará, 8 amot. Dos Nanassim, que é onde penduravam lá penduravam o animal, aqui mais 8 amot. Veamotário que sobrou 21 amot. Benakevesh Lakot, ele vai como Nanassim. É o lugar de Nanassim que tem 10,5. E entre a rampa e o quadro que é 10,5. Então, de acordo com essa Mishnah, dá para ver o quê? Que o Mizbech não está no meio. Vem, Saracadada, que me dá o Rabiuda, que vai falar que o Rabiuda, que uma certa Midot é como Rabiuda, Mizbech vai